Há momentos na vida da igreja que a gente se sente mais família ainda, né? Somos uma família sim, mas há momentos em que parece que isso vem à tona de forma ainda mais viva, ainda mais intenso, em momentos como esse que a gente participa da vida uns dos outros e como isso faz bem ao nosso coração. Antes de ler a palavra de Deus e partir para a nossa reflexão desta noite, eu gostaria de fazer uma referência ao encontro que nós teremos de batistas brasileiros da América do Norte no mês de agosto. Nós temos anualmente um encontro de pastores batistas brasileiros da América do Norte. Há 2 anos atrás foi aqui, na PIB, Flórida. Ano passado estávamos ali em São Francisco, na Califórnia. E este ano nós iremos para Carolina do Norte. Só que dessa vez queremos propor algo diferente. Além do encontro de pastores, que acontecerá de terça a sexta, teremos um encontro de sexta a domingo com aqueles que não são pastores. Eu estou brincando com a turma dizendo que de terça a sexta são os pastores, de sexta a domingo os crentes, né? Então, óbvio, os pastores que são crentes podem ficar até domingo. Mas a ideia é essa, que todos participemos daquele encontro. Então haverá programação simultânea para jovens, para homens, para mulheres, uma proposta específica para empreendedores, empresários, pessoas dessa área, palestras específicas para isso. E teremos então durante aqueles dias adoração, inspiração, edificação, comunhão. Será um tempo muito bom quando estaremos juntos ali. O lugar é maravilhoso, tem alguma imagem aparecendo aí, vai aparecer. O Ridgecrest Conference Center da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, ali na cidade de Asheville, North Carolina. É um lugar maravilhoso, próximo ali às montanhas, lugar belíssimo, muito agradável, uma estrutura fantástica. E nós estamos então desafiando você a participar. Todo o processo de inscrição pode ser feito no site da Ordem dos Pastores, que é opbban.org, que é Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros da América do Norte, opbban.org. Lá você tem o link para a inscrição, que é gratuita. Lá você tem também as informações sobre o local. A parte de hospedagem e alimentação é acertada diretamente com o local, com o Ridgecrest, porque aí você tem que escolher a sua opção de hospedagem. Mas não deixe de ir, participe, planeje. E se por acaso você não pode ir, eu queria fazer um apelo para você. Tem muita gente que quer ir, mas não tem condição financeira para ir, e você pode ajudar alguém a ir, particularmente algum jovem que não possa chegar lá, e você pode ajudar. E eu propus hoje de manhã aqui que as pessoas podem adotar um jovem ou adotar uma outra pessoa com a vantagem de não precisar levar para casa. Você adota só para ajudar a ir para o encontro, então será uma forma de cooperar e assim participar também. A gente conta com vocês, e para aqueles que forem, será um tempo maravilhoso juntos ali na Carolina do Norte. Mas eu, na verdade, quero falar sobre outro assunto hoje com vocês. E eu queria pensar um pouco a respeito de alguns desafios de nossa caminhada na vida cristã e o modo como a Bíblia claramente nos ensina a trilhar este caminho. Eu estava me lembrando de um dos muitos personagens, dos muitos bonequinhos do Roberto Maranhão, e muitos de vocês conhecem o Roberto, e ainda lá pelo final do século passado, numa das vezes em que eu encontrei com ele estava com um dos seus personagens lá, e havia uma frase que o bonequinho repetia algumas vezes. Eu nunca me esqueci dessa frase, achei curiosa e interessante. De vez em quando o bonequinho berrava: "Para o mundo que eu quero descer". E de vez em quando eu me lembro dessa frase, porque a verdade é que ao longo de nossa vida, de nossa trajetória, algumas vezes nós somos tentados a querer jogar a toalha, desistir de algum projeto específico, de algum plano específico. Aqueles que, numa situação desesperadora, querem desistir da vida. Às vezes queremos desistir de alguém, mas a verdade é que algumas vezes nós enfrentamos essa tentação a desanimar, quando na verdade nossa caminhada inclui o assumir alguns desafios e alguns projetos. Deus tem planos para a nossa vida, mas planos que serão realizados, serão experimentados, serão vividos por nós à medida que nós nos empenhamos nessa caminhada. E é um texto da Bíblia que eu gosto muito, porque nele o apóstolo Paulo fala de uma expectativa futura, mas fala de uma caminhada até lá. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, os versículos 13 e 14 falam de sua própria experiência, daquilo que ele se propõe a fazer, e a partir daí nos dá uma indicação de como nós podemos caminhar da mesma forma. E ele diz: "Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço,
E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Algumas vezes na Bíblia nós somos lembrados de que, quando nós conhecemos a Cristo, nós fomos tornados filhos de Deus e fomos tornados herdeiros de Deus. Isso significa olhar para o futuro com a certeza de que há uma promessa a ser cumprida em nossas vidas. Há algo que nos aguarda, há algo que nos espera. O apóstolo Pedro fala sobre isso em sua primeira epístola, e ele menciona nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo, essa herança que temos a nos aguardar, precisamente no versículo 5. Mas o versículo 4 começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Todos nós temos algo perfeito a nos aguardar na eternidade, mas ainda não estamos lá. Eu quero que você considere o seguinte: Deus não terminou com você ainda. Deus não acabou o projeto que Ele tem para você ainda, eu tenho certeza disso. Você pode perguntar de onde é que eu tiro essa certeza? É simples, Ele ainda não lhe levou. Porque na hora que terminar, não se preocupe, você volta para casa, certo? Ele vai lhe levar. Então, não sei qual a pressa que você tem. Confesso que eu não estou com muita pressa, não. Até porque lá tem a eternidade. Então, não precisa ter pressa, a gente sabe que lá é a eternidade. Mas a verdade é que se a gente está aqui ainda, é porque o projeto de Deus para nós ainda não está completo. Ainda não terminou. A pergunta que surge, então, é: se eu tenho uma herança assegurada e garantida, mas ela ainda não é realidade na minha vida, como caminhar até lá? De que maneira eu posso caminhar nessa direção? É disso que esse texto fala. É disso que Paulo está falando. Quais os passos que eu preciso dar nessa direção? Que providências eu preciso tomar e que vida eu devo viver caminhando nessa direção? E ele dá algumas dicas caprichadas nesse texto. E caminhando então pelo texto juntos, vamos perceber o seguinte: primeiro, que o apóstolo Paulo se preocupa com o modo de lidar com o passado. Ele começa por tratar disso, o modo como ele lida com o passado. E ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixe-me dar um pouquinho de atenção para a palavra escolhida pelo apóstolo Paulo aqui. E aí alguns domingos estávamos aprendendo aí a nos divertir com a língua grega. Pastor Felipe nos trouxe uma experiência interessante. E aqui tem um verbo, a gente já sabe ler em grego, né? Todo mundo já está experiente nisso aí. O verbo epilantanomai, que na verdade vem de um outro verbo, o verbo lantano, que é o verbo esquecer, deixar de lado ou esconder. Mas o modo como a palavra começa ali, a expressão epi, é na verdade um prefixo que traz a ideia de intensidade. Quando Paulo usa o verbo com o acréscimo desse prefixo, ele quer trazer algo muito mais forte, muito mais intenso. O que ele quer dizer para a gente é que não é apenas esquecer, mas é abandonar totalmente. Ou viver como se aquilo não tivesse significado nenhum, como se aquilo não tivesse importância nenhuma. E é por isso que ele usa esta palavra para se referir às coisas que para trás ficam. Ou seja, há coisas em nossa vida que precisam ser absolutamente desconsideradas. Há coisas em nossa vida que precisam ser absolutamente abandonadas. E a gente pode imaginar a que Paulo se refere à luz de outros textos da palavra de Deus, principalmente os textos escritos pelo próprio apóstolo Paulo. É possível entender, por exemplo, que Paulo certamente se referia ao pecado. E quando falamos de pecado, algumas coisas precisam estar claras em nossa mente. A palavra de Deus nos diz que o pecado nos separa de Deus,
que o pecado traz sobre nossas vidas culpa, que o pecado traz sobre nossas vidas condenação. Mas há uma distinção muito importante que precisamos fazer quando nós lidamos com aquilo que ocorre como resultado do pecado. E há duas ideias que precisam ser claramente entendidas nas Escrituras. Uma delas é o conceito de castigo, punição, condenação. A outra é o conceito de consequência. Por que é que eu preciso entender essa distinção? Se eu não entendo, eu vou ter alguma dificuldade para compreender alguns textos da Bíblia que parecem contraditórios. Por exemplo, algumas vezes a Bíblia fala claramente do pecado como algo pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Outras vezes a palavra de Deus parece indicar algo coletivo. Quando diz, por exemplo, o Senhor visitará a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Às vezes a palavra de Deus parece tratar do pecado como algo exclusivamente meu. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Outras vezes parece dizer que os resultados do pecado não são individuais, mas coletivos. Já viram aquela expressão do Antigo Testamento? Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos embotaram. Como é que a gente vai entender isso? É simples. Todas as vezes em que a Bíblia fala sobre culpa, castigo, condenação, a Bíblia fala de algo exclusivamente pessoal. Eu não sou responsabilizado pela culpa de outra pessoa, e outra pessoa não pode ser responsabilizada pela minha culpa. A condenação é pessoal. Quando a Bíblia fala de consequência do pecado, ela fala de algo coletivo. Eu sofro as consequências dos erros dos outros. Outras pessoas sofrem as consequências dos meus erros. Particularmente minhas filhas, os meus erros afetarão diretamente a vida delas, embora eu possa ser afetado até por erro de alguém que eu nem conheço, e eu posso até afetar a vida de pessoas que eu nem conheço, porque as consequências do pecado são coletivas e não pessoais. Mas há uma outra distinção fundamental, uma outra diferença fundamental, é que quando a Bíblia fala de castigo, de condenação, ela diz que um dia Jesus morreu na cruz e pagou toda a nossa culpa e tirou de sobre nossos ombros toda a condenação. Por isso, Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação porque Cristo já levou sobre si. Não há mais punição, pena ou castigo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Significa dizer que não faz nenhum sentido, não existe nenhuma razão continuar vivendo com a culpa pesando sobre meus ombros, com o medo da condenação pesando sobre meus ombros, com o receio de ser condenado ou punido pelo meu pecado, quando isto foi tirado de sobre meus ombros pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor e pelo sacrifício de Cristo. Quem me faz sentir culpado é o diabo, que é acusador, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo não nos purifica de alguns pecados, não há exceções, ele nos purifica de todo pecado. É bem verdade que o que Cristo fez por nós não nos isenta das consequências dos nossos erros. Eu gosto de ilustrar isso dizendo que se alguém passou a vida toda bebendo e contraiu uma cirrose hepática e ele se converte, a salvação dele está garantida. Ele vai para o céu. Talvez até vá mais ligeiro do que os outros, né? Mas a cura da cirrose não vem no pacote. Deus não prometeu que ele vai ser curado, porque aquilo é consequência do seu pecado. É bem verdade que Deus muitas vezes em sua generosidade ainda dá um bônus, um adicional, mas o que ele nos garante é a libertação plena de nossa condenação. Se alguém, por exemplo, é um presidiário, conhecemos a história de vários, ele se converte e ele está salvo. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais punição sobre ele.
mas a pena ele vai cumprir. É parte do efeito, do resultado, da consequência daquilo que ele fizera outrora. Todos os pecados que nós cometemos antes da conversão, depois da conversão, podem trazer consequências. Isso é o processo natural da vida. E essas consequências muitas vezes serão coletivas. No entanto, não há espaço em nossa vida para peso de culpa ou para medo de punição ou condenação, porque Cristo já nos perdoou. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Isso nos traz segurança. Certa vez perguntaram ao pastor Russell Shedd sobre o risco que nós temos de perder a nossa salvação. E ele respondeu: depende de quem é o seu Salvador. Meu Salvador é Cristo Jesus, e sobre ele jamais houve qualquer culpa, a não ser a minha culpa que ele assumiu e pela qual morreu na cruz. Paulo então entende que não há por que carregar o peso do pecado. Mas ele menciona não apenas a ideia do peso do pecado, a outra ideia presente aqui é a vida pecaminosa que tem que ser abandonada. Ora, nós nascemos de novo, fomos feitos nova criatura. E nessa nova vida nós precisamos abandonar aquilo que poderia ser natural à vida anterior, inerente à vida anterior. Mas para usar a expressão daquele personagem de humor, isso não nos pertence mais. Paulo diz isso claramente ao falar aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olhe, mentira é coisa do velho homem. Mentira não deve mais fazer parte de sua vida, se é que fez no passado. Eu preciso viver uma vida na qual os indicadores de minha conduta sejam diferentes. O apóstolo Paulo, que menciona as obras da carne ao escrever aos Gálatas e relaciona obras indicadoras claras de que nós vivemos na carne, ele diz que o fruto do Espírito, os indicadores da minha nova vida são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As outras coisas distintas dessas devem ser abandonadas. Então, quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, no sentido de abandonando totalmente essas coisas, ele fala do pecado com sua condenação, mas ele fala também das práticas pecaminosas que não devem mais fazer parte da minha vida, do meu caminhar. Mas há mais uma coisa que eu preciso lembrar, que de acordo com as Escrituras tem que ser deixada para trás: mágoas e amarguras. Ao escrever aos Hebreus, o autor diz no capítulo 12, versículo 15, quando menciona a importância de nós deixarmos isso para trás, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse texto me ajudou a entender que a amargura é um bicho que cria raiz. A gente se equivoca ao achar que a amargura desaparece com o tempo. Não é automático, pelo contrário, ela se enraiza. Ela vai ficando cada vez mais firme, cada vez mais difícil de ser arrancada, se torna mais profunda. Se nós não tomarmos cuidado, as mágoas vão tomando conta do nosso coração, vão nos consumindo, vão nos corroendo. Alguém já disse que guardar mágoas e não perdoar equivale a ficar tomando diariamente um copo de veneno esperando que o outro morra. Quem morre é a gente. Isso nos consome, nos corrói. Precisamos entender que não pode haver espaço em nossa vida para guardar amarguras, para guardar mágoas, rancores, dores do passado e continuar ferindo com essas dores. Precisamos aprender a nos livrar disso. Li certa vez a história de um garotinho que conversava com sua mãe e disse: mamãe, você disse que quando Deus nos perdoa, Ele joga os nossos erros no fundo do mar. A mãe disse: a Bíblia diz isso. Ô mãe, e por que você pesca tudo de novo? Que mania que a gente tem de trazer de volta coisa ruim. Que mania que a gente tem de se ferir de novo com aquilo que nos machuca.
Que mania que a gente tem de deixar vivas coisas que já deveriam ter morrido. Que mania que a gente tem de preservar as memórias dos momentos negativos que nós vivemos com as pessoas e preservamos por dias, meses, anos, décadas. Que memória miserável que alguns têm. Que capacidade incrível de guardar coisa ruim. Paulo entende que eu preciso aprender a deixar para trás, a abandonar totalmente, a não levar em consideração aquilo que não pode ser positivo para a minha vida. Culpa, Cristo já levou. Conduta anterior tem que ser transformada. Mágoas e amarguras, eu preciso me libertar delas. Mas Paulo vai prosseguir, a gente não pode gastar tanto tempo quanto eu gostaria aqui, mas ele vai prosseguir dizendo que há um passo a mais a ser dado. Além de esquecer das coisas que para trás ficam, ele diz que é preciso avançar. E a segunda coisa que chama a nossa atenção é o modo como ele encara o presente. E aí ele diz, avançando para as que estão diante de mim. Dois detalhes interessantes, eu queria destacar mais uma vez a palavra original por dois motivos. Primeiro, porque o verbo epektenomai não aparece em nenhum outro texto da Bíblia, só nesse. É uma palavra escolhida especialmente pelo apóstolo Paulo para usar nessa circunstância e falar de um empenho imenso para encarar determinado desafio, esforço pleno. Aliás, os mais atentos talvez já tenham sacado ali que o verbo também começa com epi, certo? A preposição transformada em prefixo epi, que aparece no outro verbo, também aparece aí. E daí a junção fica epektenomai, mas a mesma partícula que traz a ideia de intensidade. O esforço que eu preciso fazer para me libertar do que ficou para trás, precisa estar presente também em meu empenho de avançar, de prosseguir, de continuar. A ideia aqui é de estabelecer um foco e perseguir esse ideal, permanecer firme, prosseguir firme, encarar aquilo que eu tenho que encarar, enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Nossa vida não é para ser vivida de acordo com aquela filosofia de botequim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Deus tem projetos para a nossa vida, e a nossa vida é para ser vivida com propósito, com finalidade, com alvo, com objetivo e com objetividade. Deus tem planos para a nossa vida, projetos para a nossa vida que precisam ser realizados, e terão que ser realizados com garra, com disposição, com vontade, com esforço, com empenho, com trabalho. É bem verdade que algumas vezes as circunstâncias da vida podem nos desanimar. Eu gosto muito do modo como o autor da carta aos Hebreus começa o capítulo 12. E os 3 primeiros versículos do capítulo 12 dizem o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, ou a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Dentre as muitas coisas que fascinam na vida de Jesus, eu queria que você pensasse em uma delas. Jesus viveu toda a sua vida sabendo do sofrimento que o aguardava, sabendo da cruz. E Jesus sempre preservou esse foco. Nada o desviava do seu objetivo. Ele chega a dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nada é mais importante que o meu alvo, que o meu objetivo. Entende o eco das palavras de Jesus ditas na cruz? Está consumado. As palavras de Jesus significam missão cumprida. Após 33 anos de sua vida aqui na terra,
ele completa a sua tarefa. A difícil, a árdua, a terrível tarefa de sofrer na cruz por nós é encarada por Jesus a cada passo de sua caminhada com muita clareza, com muita compreensão. Nada o desviava do seu propósito. Nem mesmo quando Pedro tentou convencê-lo, e fomos lembrados disso aqui hoje à noite, de que ele não fosse a Jerusalém, ele poderia morrer. E Jesus interpreta aquela intervenção como uma investida do diabo: para trás de mim, Satanás. Porque era algo que tentava desviá-lo do seu foco, de sua missão. Sua missão era a cruz. E ele jamais permitiu que qualquer coisa lhe desviasse dessa missão. Sou obrigado a admitir, irmãos, que muitas vezes em nossas vidas nós permitimos que algumas coisas ocupem o lugar que não deveriam ocupar. Preencham o espaço que não deveriam preencher. Gastam nosso tempo, nossos recursos, nossa atenção, nossos esforços, nosso empenho e o que somos, quando não deveriam ser nossa prioridade de vida. Corramos a carreira que nos está proposta. O apóstolo Paulo diz: avançando para as que estão diante de mim, para as coisas que Deus colocou diante dos meus olhos, que devem ser realizadas, que devem ser cumpridas. É fantástico o modo como o apóstolo Paulo imita Jesus nesse particular, inclusive. Ele tem um alvo e todas as outras coisas são secundárias. Os meus recursos são meio, não fim. As minhas experiências são meio, não fim. Os meus relacionamentos são meio, não fim. O meu tempo é meio, não fim. As bênçãos que eu desejo alcançar são meio, não fim. É o apóstolo Paulo que chega a dizer: em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo. E ele tem essa visão ao dizer que o seu alvo era cumprir o seu ministério, o ministério que recebeu do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo então entende que ele precisa não apenas deixar para trás aquilo que deve ser abandonado, mas olhar para frente e encarar, enfrentar de verdade aquilo que está diante dos seus olhos e fazê-lo com empenho, com esforço, com dedicação. Mas para além de todas essas coisas, existe uma visão. E a terceira coisa interessante nesse texto é o modo como ele enxerga o futuro. O esforço feito agora não é sem razão. Há um foco, há um objetivo, há algo no final que nos motiva, que nos impulsiona. E ele passa a olhar para este algo e para este alvo, porque é nessa direção que ele pretende caminhar. Esse texto do apóstolo Paulo, o texto de Pedro que lemos agora há pouco, traz a ideia de que nós somos herdeiros. Há uma herança a ser recebida por nós. Essa herança é perfeita. Mas eu lamento lhe informar que você não é perfeito ainda. Eu sei que você é muito bom. Você é o máximo. Mas você ainda não é perfeito. A perfeição que Deus tem para você, ela virá. Mas até chegarmos lá, nós temos uma caminhada. E nós caminhamos perseguindo essa perfeição. E aí a expressão usada por ele, eu quero voltar mais uma vez, porque Paulo capricha nas palavras que ele usa. Ele usa, na verdade, a construção composta, o verbo dioko, então a preposição katá e o substantivo skopos. E essa construção é interessante porque ele fala de algo que ele persegue. Katá traz a ideia da direção em que ele vai, mas ele usa aí, mais uma vez, Paulo pega uma palavra que não aparece na Bíblia em nenhum outro lugar. O substantivo skopos traz a ideia de algo a ser desejado e alcançado como meu objetivo final. Certo? Você não vai encontrar essa tradução em nenhuma Bíblia, mas não é uma tradução nossa livre. Aqui a gente poderia dizer que é o touchdown, certo? Pronto, Paulo está dizendo isso. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma finalidade, eu tenho um propósito, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. É como se Paulo vivesse a vida dele, sonhando com aquele momento quando, de acordo com a parábola de Jesus, ele se encontraria com o seu Senhor no céu. E o seu Senhor lhe diria: bem está, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Havia um objetivo que motivava, que impulsionava, que inspirava Paulo passo a passo. E como é bonito ver o apóstolo Paulo, que dizia que nada era precioso em sua vida, escrevendo suas últimas letras antes de sua morte e dizendo lá, por exemplo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da glória me está reservada. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós percebemos que nada em nossa caminhada terrena se compara àquele momento quando estaremos diante do Senhor, quando receberemos do Senhor as nossas boas-vindas no céu. E naquele momento, nós seremos capazes de olhar para trás e perceber a caminhada trilhada por nós, os passos dados por nós e aquilo que realizamos nessa direção. Que fantástico imaginar o momento no qual o Senhor nos receberá. E a herança da qual Pedro fala, no texto que lemos agora há pouco, queria o texto de novo aqui de Pedro, se estiver aí, de 1 Pedro, em que ele fala, ele menciona, principalmente no versículo 5, que a herança é incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus. Haverá um momento quando nós encontraremos esta herança, mas até lá, o que importa hoje é o modo como nós caminhamos nessa direção. Eu quero dizer para você nesta noite duas coisas. A primeira: você não é perfeito. Um dia, de acordo com nossa esperança, experimentaremos ser completos ao lado do Senhor Jesus. Mas nós não somos perfeitos. Mas há uma segunda coisa. Embora você não seja perfeito, você pode ser cada dia melhor. Nós podemos ser cada dia melhores. Era esta a ideia de Paulo. Olhe, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Ainda não cheguei lá, mas eu quero lhes garantir e quero me garantir que a cada dia eu estarei mais perto desse alvo. A cada dia eu estarei mais parecido com aquilo que Deus deseja que eu seja. A cada dia eu corresponderei mais àquilo que Deus espera de mim. A cada dia eu serei mais e mais capaz de mostrar minha identificação com aquela herança que me espera na glória. Não somos perfeitos, mas aprendemos que perfeição se adquire com prática. A prática conduz à perfeição. Então não ache que uma oração mágica vai torná-lo um crente especial de hoje para amanhã. Não ache que uma experiência religiosa mística vai lhe tornar uma pessoa muito melhor de uma hora para outra. Eu me torno melhor à medida que eu caminho com Cristo. Eu me torno melhor à medida que eu me pareço mais com Ele. Eu me torno melhor à medida que as características de Jesus vão sendo conhecidas, experimentadas e vividas por mim dia após dia. Mas para isso, eu preciso ter coragem de olhar para o passado, pronto a abandonar algumas coisas. Eu não sei quais as coisas em sua vida que você precisa abandonar. Você sabe. Mas eu quero desafiar você a olhar para trás e dizer: está na hora de abandonar algumas coisas. Está na hora de deixar de carregar uma culpa por pecados que Cristo já perdoou. Não faz sentido nenhum. Está na hora de deixar de praticar algumas coisas que não devem fazer parte da minha vida mais. Está na hora de me libertar de um fardo de amarguras e mágoas que só me trazem sofrimento. Está na hora de esquecer das coisas que para trás ficam. Mas quero dizer a você também que está na hora de encarar aquilo que Deus tem colocado para a sua vida. Não sei que projetos Deus tem para você, mas eu sei que Ele tem. Não sei que propósito Ele tem para a sua vida, mas eu sei que tem propósitos.
Está na hora de parar de deixar que a vida leve você. Está na hora de fazer acontecer. Fazer acontecer. Deixando que Deus o use para realizar aquilo que Ele tem para você. Mas, finalmente, está na hora de entender que a nossa vida aqui na terra tem o foco no céu. Nossa vida terrena tem um alvo celestial. Nossas experiências humanas têm que ser voltadas para aquilo que nos aguarda no céu. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas podemos fazer isso, esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante dos nossos olhos, prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um dia estaremos lá. Um dia viveremos a plenitude de nossa herança. Até lá, Deus tem algo para você fazer. Curve sua cabeça nesse instante. Curve sua cabeça. Eu queria orar com você neste momento, mas eu queria que silenciosamente você repetisse no seu coração algumas palavras. Faça-o em silêncio, mas repita no seu coração algumas palavras. Senhor Deus, eu te agradeço, porque Cristo me salvou. Eu te agradeço, porque toda a culpa e condenação do meu pecado, tudo isso foi tirado de sobre meus ombros. Eu te agradeço, porque é possível olhar para frente. E eu te peço que tu retires do meu coração e da minha vida aquilo que não te agrada. Tira de sobre meus ombros o peso dos pecados que Cristo já perdoou. Tira da minha vida práticas que não te agradam. Tira do meu coração mágoas e amarguras que ainda me fazem sofrer. Mostra-me com clareza os projetos que tu tens para a minha vida. Ajuda-me a perceber o foco para o qual meus olhos devem estar voltados. Ajuda-me, Senhor, a entender que há uma herança perfeita no céu para mim. E eu quero estar cada dia mais perto dela, cada dia mais parecido contigo, cada dia mais capaz de refletir a tua imagem ao mundo. Ajuda-me a prosseguir de tal maneira que a tua vontade se realize em mim e o teu caráter se reflita em mim. No nome de Jesus.